Essa aqui é a lista da FUVEST dos livros que já eram da lista anterior. Nós temos o Quincas Borba, do Machado, temos alguma poesia do Drummond, temos o Mensagem do Fernando Pessoa, o Angústia do Graciliano Ramos, Campo Geral do João Guimarães Rosa e o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles. Você vê que é uma lista bem tradicional, bem clássica. A FUVEST é muito tradicional. Tá? Ela está começando a pegar alguns autores mais contemporâneos nos últimos vestibulares, mas geralmente ela é bastante tradicional. Esses 6 livros já eram da lista do ano passado, eles permaneceram aí na lista, beleza? Quais são as novidades? As novidades são estes 3 aqui. Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, o grande clássico do arcadismo brasileiro, um livro de poesia, né? De liras. E aí, uma novidade que eu achei maravilhosa, que é esse Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Rauana, que é um escritor moçambicano. A literatura de língua portuguesa dos países africanos, né, que falam língua portuguesa, né, principalmente Moçambique e Angola, tem se tornado muito frequente nos vestibulares. Esse livro é um livro de contos, tá? A gente vai falar sobre ele. O título do livro é o título de um dos contos, tá? E esse autor praticamente só escreveu esse livro na vida, tá? Então, e é um clássico, né? Considerado um clássico já da literatura. E o Dois Irmãos, outra novidade, do Milton Ratum. Milton Ratum, eu não sei como é que pronuncia isso aí, demorou para chegar na FUVEST, né? Ele é um dos grandes autores contemporâneos, né, que nós temos aqui no Brasil, cobrado constantemente aí em vários vestibulares, principalmente os vestibulares do Sul, né, da UEL, da UFPR e tal. E agora ele chegou na FUVEST com o Dois Irmãos, tá? Então, esses são os livros da FUVEST para 2024. Né? Eu estou colocando assim 2023, 2024, né, nos meus cursos lá para que os alunos não se confundam, tá? Então, quer dizer, você estuda, faz o vestibular em 2023, mas você ingressa em 2024. Se você for procurar a lista, peça sempre 2024, que aí vai aparecer a lista atual. Inclusive já aparece a lista, né, do ano que vem, né, da Unicamp até 2025, aí já tem uma lista prevista. Beleza? Então, esses são os livros. 6 que permaneceram na lista e 3 novidades. Outra pergunta que me fizeram, e eu estou esperando as perguntas de vocês aqui, tá, gente? Outra pergunta que já me fizeram é a seguinte: tem uma ordem para ler os livros? Qual é a ordem que eu tenho que ler os livros? Bom, eu não gosto disso, tá, gente? Tem uma ordem para ler. Eu costumo dizer o seguinte, ó, a ordem quem faz é você, tá? Agora, se você quiser seguir, digamos assim, a sequência... Por exemplo, você está fazendo cursinho, tá estudando regularmente e tal. E se você quiser seguir a sequência das escolas literárias, aí sim tem uma ordem. Tipo assim, eu vou lendo os livros, porque aí quando chega naquela escola que tem um livro contemplado, eu posso fazer perguntas para o professor, eu vou ter mais informações sobre isso e tal. Então eu posso, digamos assim, usufruir melhor da aula se eu tiver já lido esse livro aí. Bom, nesse caso, a ordem seria essa aqui. Ó. Deixa eu virar aqui de novo. Nós temos, a primeira obra então que você teria que ler é o Marília de Dirceu. Como eu falei, o Marília de Dirceu é a grande obra, né, o grande clássico do arcadismo brasileiro. O arcadismo é a escola que predominou no século XVIII, nos anos 700. O Marília de Dirceu ele foi publicado em 3 etapas, digamos assim. Né? O Tomás Antônio Gonzaga foi preso, parte da obra foi escrita quando ele estava na prisão, outra parte foi escrita no degredo, quando ele já estava lá em Moçambique e tal. Então o livro também foi publicado em partes. O livro tem 3 partes, né? Basicamente, seria a primeira parte antes dele ser preso, né? Que foi publicada em 1792, depois uma em 799, se não me engano, e a última em 1810.
né? Que foi, inclusive, o ano que ele morreu aí, tá? Então, é a obra mais antiga que nós temos, né? E a sequência seria, então, o primeiro livro da lista da FUVEST aí. Depois, nós já passamos para o realismo, tá? Nós temos uma obra do realismo, não poderia faltar, né? Machado de Assis, com o seu Quincas Borba, tá? Então, você pula ali, né? O romantismo, não temos nenhuma obra romântica, aí chega no realismo, temos o Quincas Borba, outro clássico da nossa literatura. Eu sempre falo, né? A coisa mais rara que tem é você encontrar uma lista de leitura obrigatória de um vestibular, principalmente quando se fala de Unicamp e FUVEST, que não tenha Machado de Assis, né? Alguma coisa estaria errada. Mas o mais importante você saber é o seguinte, ó, Machado não está só na lista, Machado está na prova, tá? Machado estando na lista, com certeza ele também estará na prova. Então a possibilidade de uma questão do Quincas Borba aí é muito grande, tá? Seguindo a sequência, aí nós já pulamos para o modernismo. E nós temos o Alguma Poesia do Drummond. Alguma Poesia é o primeiro livro publicado pelo Drummond, tá? Esse livro se encaixaria, né, se nós fosse pegar a sequência das escolas literárias, na primeira fase do romantismo, né? A fase heróica do romantismo, aquela fase da Semana da Arte Moderna e tal. Embora o livro tenha sido publicado em 1930, né, que é o final do período, os poemas foram escritos ao longo da década de 20. Tá? Então, é a fase do primeiro tempo modernista do Drummond. E aqui você tem os poemas talvez mais conhecidos dele, né? No Meio do Caminho, poemas que a gente ouve no dia a dia, né? Aquela coisa tipo, stop, a vida parou, ou foi o automóvel, né? Aquelas coisas bem enxutas, típicas do primeiro tempo modernista, você encontra neste livro aí, tá? Alguma Poesia é um clássico também na nossa literatura, e a mesma coisa que eu falei sobre o Machado vale para o Drummond, tá? Se ele está na lista, dificilmente ele deixará de estar na prova. Aí nós temos, seguindo a sequência, né, nós teríamos o Mensagem, do Fernando Pessoa. O Mensagem foi publicado em 1934. É um livro, aliás, é o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida, né? Que ele organizou, que ele publicou como livro. Ele publicou muitos poemas esparsos, né, em revistas, jornais, mas o único livro que ele publicou em vida mesmo, organizado por ele, foi o Mensagem, que é considerado a sua melhor obra, o grande clássico aí da literatura portuguesa. Para vocês terem uma ideia, o Fernando Pessoa nunca foi muito modesto, né? Ele tinha a intenção de superar os Lusíadas de Camões. Ele queria fazer uma epopeia moderna com o livro Mensagem, tá? Então esse livro aí, ele é um livro moderno, porque ele se encaixa, né, já no modernismo português. Fernando Pessoa é um dos iniciadores do modernismo português, mas ele tem várias características que lembram o estilo clássico, né? Propositalmente, ele usa uma linguagem, usa um padrão, né? E aborda uma temática que é própria do estilo clássico, do Renascimento, né? As grandes navegações, os grandes heróis portugueses e tal, aparecem muito aí, tá? Não é uma narrativa como é os Lusíadas, não é um poema narrativo, são 44 poemas relativamente curtos, falando sobre o povo português, o mito do sebastianismo, as conquistas, as glórias de Portugal. Aí. É a mensagem, né, uma mensagem de otimismo patriótico do autor que ele trouxe para o povo português. Né? O livro foi publicado um ano antes da morte dele. Aí. Então, na sequência, seria este aí. Depois do Mensagem, seguindo, né, essa sequência, nós teríamos o Angústia, do Graciliano Ramos, de 1936. O Angústia, Graciliano Ramos é o principal autor do segundo tempo modernista. Então, é aquele período, né, da literatura mais engajada, da literatura mais crítica e tal. E o Graciliano Ramos é o grande autor desse período aí, tá? Angústia
é o terceiro romance dele, publicado quando ele estava preso, inclusive, né? Um ano antes do Vidas Secas. Tá? Angústia também é um livro que já está há algum tempo aqui na lista e também, né, quase sempre sendo cobrado aí nos vestibulares. Não é uma leitura fácil, não pelo estilo do Graciliano, que até é relativamente tranquilo, mas por ser uma obra que trabalha com o chamado realismo psicológico, né? Então, o tempo também é psicológico, então é uma mistura, né, de várias épocas narrativas, então tem que tomar um pouco de cuidado para ler esse livro aí, a gente vai comentar sobre ele quando chegar a hora, beleza? A Ana perguntando assim, qual a duração média das aulas do meu curso? Ana, tem aula de... Nenhuma aula tem menos de meia hora, de vídeo gravado, né? Depois tem a parte dos exercícios e tal. Tem aula que chega a ter quase 2 horas, né? Os alunos reclamam que às vezes é muito longo. Mas também você não precisa assistir tudo de uma vez. Essa é a vantagem de uma aula gravada, né? Você pode ir vendo aos poucos, pode repetir, né? À medida que você vai lendo. É que não dá para fazer uma aula muito curta para fazer uma aula completa. Eu tenho muita preocupação, né? Em fazer uma aula completa, tentando abordar todas as possibilidades de cobrança aí, né? Então, por isso que as minhas aulas são relativamente longas. Vocês acabam enjoando da minha cara. Mas a vantagem, como eu falei, é ser gravada. Você não precisa assistir tudo de uma vez. Beleza? Vai botando as perguntas aí. Isso mesmo, Ana. Vamos lá. Próximo livro, nessa sequência, seria o livro Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Esse livro também já está há algum tempinho aí na lista e não é uma leitura muito fácil, digamos assim. Esse livro, gente, a Cecília, ela é uma autora do segundo tempo modernista. Inclusive, a gente costuma dizer que a Cecília destoa, né, da literatura do segundo tempo, dos autores do segundo tempo, porque ela tem uma literatura meio romântica, né? Muito lírica, uma poesia muito lírica, saudosista e tal, meio que desencontrada com a literatura da época, que é a literatura de protesto, de crítica, de denúncia e tal. Isso era motivo de crítica. A Cecília sofreu muito com essas críticas, né? E aí parece que ela resolveu dar uma resposta com esse livro, Romanceiro da Inconfidência, que é uma obra bem engajada. Só que não aquele engajamento que a gente vê no segundo tempo modernista, aquele período de 30 a 45, que é um engajamento social, né, voltado para a denúncia, para a crítica dos problemas sociais, a crise econômica da época, né, a ditadura Vargas, as questões do Nordeste e tal. A Cecília vai assumir uma postura crítica em relação a um fato histórico. Tá? E o livro dela, que tem isso aí, é de 1953, o Romanceiro da Inconfidência. Então, década de 50 já seria o terceiro tempo modernista aí. Embora ela, na sua obra como um todo, ela pertença ao chamado segundo tempo. Tá? E esse livro surgiu a partir de uma visita que ela fez para cidades históricas de Minas, né? Da história da Inconfidência e tal, e ficou muito emocionada, né? com os casarões, com as histórias, com as relíquias, né? daquele tempo, lá a história de Tiradentes, comoveu muito e tal, e aí ela mergulhou numa pesquisa histórica e resolveu fazer um romanceiro. Na Idade Média, romanceiro eram narrativas feitas em versos, tá? E ela foi fazendo assim, só que também não é uma única história, são vários poemas, mas que vão pegando a história na sua sequência, desde o início, a chegada, a descoberta do ouro, né? O crescimento dessa exploração, aí as altas taxas, o movimento inconfidente, o surgimento de Tiradentes, a prisão deles, o degredo dos poetas, a morte de Tiradentes. Então ela vai fazendo isso numa sequência, só que são poemas separados aí. E tem um lado muito lírico nisso, né? Ela não deixa de se colocar ali como uma crítica dos algozes, né? Como uma defensora da liberdade, exaltando a figura de Tiradentes como herói nacional e tal. Então tem todo esse aspecto ali, tá?
Como eu falei, é de 1953. Rafa, o que você colocou aqui, eu precisava ver a questão, né, professor? Em um simulado você falava sobre o caráter crítico de Angústia quanto às desigualdades étnicas do período, mas não senti bem isso na leitura. O que eu deixei passar? Olha, eu acredito que eles estão falando porque desigualdade étnica, de etnia, realmente não é um tópico no livro, tá? Mas você tem isso quando você fala das... se você prestar atenção, quando aparece a ideia dos vaqueiros, né? Quando ele está lembrando da fazenda, os vaqueiros, aquela coisa toda, eles são associados mais ao que ele chama de bugre, né? Que é aquela pessoa mais mestiça e tal. E aí, em Maceió, principalmente o Julião Tavares, que é o grande inimigo dele, seria o representante do homem branco, né? Poderoso, rico, né? Então, nesse sentido, o próprio Luiz da Silva, vindo lá do interior, né? Neto de fazendeiro e tal, ele se sente um tanto quanto inferiorizado ou discriminado em relação ao Julião. Então, eu acredito que é nesse ponto que eles queriam pegar, tá? Quando ele perde a amada, né? Que inclusive a Marina é loira, né? Ou pelo menos tem o cabelo mais loiro e tal, não seria exatamente uma loira. Então, talvez a preferência dela pelo Julião, né? Além do dinheiro, obviamente, talvez eles quisessem pegar isso aí, tá? Eu acredito que tenha sido nesse... Precisava ver, porque deve ter algum texto de apoio, né, Rafa? Alguma coisa para a gente poder responder melhor. Mas questão étnica seria isso. Quer dizer, realmente, mesmo lá no interior tem essa coisa, né? Quer dizer, os trabalhadores mais braçais são aqueles que são descendentes de escravos, né? Com aquela mistura, né? Dos escravos com os brancos, às vezes até com os índios e tal. Então, acho que é nesse sentido que eles queriam pegar. Beleza? Muito bem. Talvez seja isso. Beleza? Nem cheguei e sei que é sobre angústia. Aprendi contigo, que legal, galera. Bem-vindo aqui. Vamos seguir aqui? Deixa eu mostrar então. Depois eu estou falando da sequência, né? Para quem quisesse seguir a ordem cronológica dos livros, né? As escolas literárias. Então, o próximo livro seria o Campo Geral, do Graciliano, do Guimarães Rosa, que o Campo Geral é de 1956. Na verdade, o Campo Geral ele foi desmembrado, né, de um único livro que tinha 7 histórias, tá? O Campo Geral é uma dessas histórias aí, que é a história do Miguelinho, tá? Falava sobre o assassinato de Julião no texto. Então é isso mesmo, Rafa. É isso mesmo. Em vários momentos, né, embora não seja de forma explícita, o Luiz da Silva deixa claro, né, um certo desprezo pelo Julião representar aquela elite branca, aquela elite poderosa, rica e tal. Então deve ser exatamente por aí que a gente tinha que responder, tá? Então o Campo Geral é a história lá do Miguelinho, né? É uma das histórias do livro, que continha 7 histórias, né? E foi lançado em 1956. Do terceiro tempo modernista, tá, gente? Então nós já chegamos aí no final do modernismo, terceiro tempo, onde se encaixa o Guimarães Rosa. Você sabe que esse terceiro tempo é marcado principalmente pela questão do experimentalismo linguístico, né? O experimentalismo, fazer experiências com a linguagem e tal. E o Guimarães Rosa é o grande mestre nisso, né? Uma das características do livro, quando a gente for falar nisso, a gente vai ter que destacar algumas coisas nesse sentido aí. Beleza? Sofia chegou aí. Gente, vai colocando pergunta aí, tá? E aí nós temos na sequência, né? Pensando aí em termos cronológicos, na sequência nós temos uma das novidades desse ano, que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Rauana, tá? Como eu falei, é um escritor moçambicano que praticamente escreveu só esse livro, né? Depois ele chegou a escrever um outro conto, né? Que ele
um outro livro de contos, mas não fez sucesso. Esse livro aqui é de 1964, tá? O Rowana fez parte aí Muitos dos melhores livros que eu já vi foram da lista da FUVEST. Coloca aí, Sofia, quais que você gostou. O Rowana, ele era um ativista, né? Da libertação de Angola. Você sabe que nessa época, em 64, eles estavam em luta, né, pela independência, havia as guerrilhas, de Angola não, Moçambique. Também Angola, a mesma coisa. Eles estavam em luta, né? Ele fez parte do Frelimo, né, que é a Frente de Libertação de Moçambique, um grupo guerrilheiro, e ele foi preso em 1963. Então ele acabou escrevendo esse livro durante o tempo que ele estava preso, né? Ele publicou em 1964. É um livro de contos, são vários contos e a maioria deles tem uma sequência, tipo assim, tem uma ligação que você tem que ficar bastante atento para perceber que às vezes é o mesmo personagem em épocas diferentes e aí existe ligação entre eles. Sempre denunciando, né, a questão da discriminação, das injustiças, do sofrimento, né, dos habitantes moçambicanos ali diante do domínio português, que só vai acabar em 1975. Né? Se nós pensarmos, o Moçambique e Angola, eles são países que não têm nem 50 anos de independência. Tá? Por isso que depois da Guerra da Independência já teve a Guerra Civil, né? Então são países muito sofridos aí. A literatura desses países mostra muito isso. Tá? E finalmente, nós chegamos então nessa sequência. O livro mais contemporâneo que nós temos é o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse livro é de 2000. Tá? Como eu falei, o Milton é um escritor jovem, né, que despertou aí, né, para a literatura nacional, para o sucesso, no final do século passado, início desse século principalmente. E nos últimos anos ele tem se tornado figurinha muito carimbada nos vestibulares. Ele aparece muito nos vestibulares aí. Então, como eu estava dizendo, você que está antenado aí, você sabe que existe uma minissérie da Globo com o Cauã Reynolds, tá? Que encenou esse livro Dois Irmãos. Aliás, com grande sucesso. Tá? É uma série, é uma minissérie. Tá? Então, assim, são vários capítulos. Tá? E aí você vai entrar, então eu vou assistir a minissérie, né, professor? Vou deixar de ler o livro. Bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu nunca discordo, eu acho que você tem que assistir a minissérie sim, mas isso não invalida ou descarta a leitura do livro. Tá? Você sabe que a leitura não é apenas para conhecer a história e tal. Ela te traz outras coisas, te traz repertório, te traz referência de linguagem e tal, que é o que vai aparecer na prova. Tá? Ajuda no desenvolvimento do seu raciocínio lógico, enfim. São artes diferentes. Então ela pode servir como complemento, mas não como substituição. E nesse caso eu sei que de repente, professor, mas não dá tempo de ler todos os livros da FUVEST, mais os da Unicamp, mais da UEL, e mais não sei o que, mais não sei o que. Beleza. Então aí, né, ajuda. Veja a minissérie. Se você for ler e ver a minissérie, leia o livro primeiro, tá? Porque geralmente a minissérie acaba... O efeito visual de um filme, de uma série, ele acaba influenciando, né, na sua leitura, caso você veja primeiro a minissérie. Tá?